Nossa forte relação com as máquinas começou na Revolução Industrial. Já na época se discutia a dependência humana das máquinas. Hoje, isso é um fato tão abertamente aceito que já se discute até a possibilidade de as máquinas tomarem o controle das mãos do ser humano. Filho, que fazeriam os mortos para sua alimentação intravenosa vitalícia. Parado ali, vendo a horrorosa precisão. Na verdade, as máquinas passaram a fazer parte de nossa vida a partir da compreensão dos fenômenos elétricos. Hoje, não imaginamos a vida sem eletricidade. Vamos voltar no tempo e descobrir como isso começou. Benjamin Franklin foi um dos homens mais importantes nessa história. Além de grande político norte-americano nos anos de 1750, nas horas vagas ele pesquisava sobre os fenômenos elétricos. Ele já sabia que se um objeto estivesse carregado positivamente, atraía objetos carregados negativamente e vice-versa, como este pêndulo e esta garrafa, conhecida como garrafa de Leyden. Por algum motivo, Franklin colocou o pêndulo eletrostático dentro da garrafa sem tocá-la. Foi então que percebeu que o pêndulo não sofria atração alguma lá dentro. Intrigado, escreveu uma carta para Charles Augustin Coulomb, que era um físico e engenheiro militar francês que viveu na mesma época. Coulomb repetiu a experiência e viu a mesma coisa. Então lembrou-se que Newton havia escrito há cerca de 100 anos que se um planeta fosse oco, dentro dele não haveria força gravitacional. Isso era uma consequência do fato de que esta força era diretamente proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Daí, Coulomb pensou que poderia se dar o mesmo com as cargas elétricas. A força elétrica era diretamente proporcional às cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Para testar, ele fez uma balança muito precisa para aferir forças muito pequenas que consistia em um objeto em equilíbrio pendurado por um fio bem fino. Conforme uma força horizontal é aplicada no objeto em equilíbrio, o fio se torce. De acordo com a torção, é possível saber quanta força está sendo aplicada. Então, ele verificou a força elétrica de repulsão entre duas cargas iguais, colocadas a certa distância uma da outra. Depois, ele diminuiu a carga de um dos objetos pela metade, encostando-o em outro objeto idêntico, mas neutro, mantendo a mesma distância. Ele percebeu que a força diminuía pela metade também. Agora, encostando uma das cargas em outros objetos iguais, ele foi diminuindo a carga em 1/3, 1/4, 1/5 e assim por diante. A força acompanhava essas mudanças proporcionalmente, então ele concluiu que a força elétrica é diretamente proporcional às cargas. Agora faltava testar a distância. Ele colocou os dois objetos carregados a certa distância e verificou a força elétrica. Depois ele afastou os dois objetos, dobrando a distância. Viu que a força diminuiu em 1/4.
Ao aumentar a distância em 3 vezes, a força diminuiu 9 vezes e assim por diante. A força diminuía o quadrado das vezes que ele aumentava a distância. Isso fez com que Coulomb concluísse que a fórmula que havia descoberto estava correta. A partir daí, foi possível compreender outros fenômenos como correntes elétricas e voltagens, que possibilitou que tivéssemos toda a tecnologia que temos hoje. Mas aí já é outra história. Agora pense e responda. Qual o papel de Benjamin Franklin na compreensão da força elétrica? Como Newton colaborou indiretamente para esta compreensão? Qual foi a relação que Coulomb descobriu comparando com o trabalho de Newton? Como Coulomb testou essa descoberta? Agora pense, como Coulomb colocou cargas reduzidas pela metade ou em terços, etc., nos objetos que utilizou? Dica: contato com corpos neutros. Explique.